Olá pessoal, nós somos do curso de Odontologia da Faculdade Pitágoras e iremos falar neste vídeo sobre punção aspirativa por agulha fina. Os integrantes do grupo são Judite Teixeira, Maria Luísa Martins, Ramon Adriel, Riane Menezes e Thales Brunoff. A depender das características de um nódulo, pode-se fazer necessária investigação complementar para confirmar uma suspeita ou excluir o risco de malignidade. Questões técnicas, a retirada parcial ou total de um nódulo são arriscadas e podem trazer complicações. Por esse motivo, lançamos mão de uma biópsia menos invasiva e com boa chance de assertividade chamada de PAAF. A PAAF, aspiração por agulha fina, é um tipo de biópsia realizada com agulha pequena, para obter amostra de tecido e líquido a partir de lesões sólidas ou císticas. Uma lesão cística é uma lesão que normalmente não é cancerígena, que é cheia de líquidos ou substâncias semissólidas. Iremos falar brevemente sobre o histórico, os materiais necessários para sua realização, como é realizada, a técnica laboratorial, a interpretação dos resultados, as indicações de quando usá-la, dentre outras informações. A punção aspirativa por agulha fina foi descrita inicialmente em meados da década de 1920 com o intuito de investigar lesões em glândulas salivares. Entre 1950 e 1960, essa técnica foi sendo desenvolvida, ganhando destaque nos anos 1970. Os materiais necessários para a realização do exame são agulha fina de calibre 30x7, lâminas de vidro e porta-lâminas, seringa descartável de 10 ml, fixador, identificador do material, sendo lápis ou caneta, e antisséptico tópico. O preparo do paciente em geral inclui jejum de algumas poucas horas, 3 geralmente, mas varia de laboratório para laboratório. E também é importante a suspensão das medicações que interferem na coagulação sanguínea. O procedimento pode ser realizado sobre a aplicação de anestesia, podendo ser tópica ou infiltrativa, ou ainda sem a sua aplicação, que vai depender da tolerância de dor do paciente. Antes de realizar o procedimento em si, é extremamente importante realizar a antisepsia no local onde ocorrerá a punção, assim como em toda a região adjacente. Feito isso, a agulha será introduzida na região da lesão, seguida de pressão negativa para confirmar se a agulha não atingiu nenhum vaso. Depois, são realizados movimentos de vai e vem em diferentes direções, para que a amostra seja bem representativa. Em seguida, volta-se o êmbolo para a posição original, com o intuito de diminuir a pressão interna na região da lesão, e a agulha é então retirada. O aspirado coletado é expelido na lâmina de vidro, seguida da realização do esfregaço para posterior análise microscópica. Nesta imagem, podemos ver a representação do procedimento. Na etapa 1, a introdução da agulha. Etapa 2, os movimentos de vai e vem em diferentes regiões. Etapa 3, com a agulha em posição original para ser retirada. Etapa 4, conteúdo sendo expelido na lâmina. E, por fim, na etapa 5, a representação do esfregaço. E o que seria a técnica de esfregaço? É quando se bota líquido biológico, produto patológico ou células de tecido ou órgão em uma lâmina para observação microscópica.
O esfregaço do material semissólido puncionado é elaborado com a ajuda de outra lâmina, colocada perpendicularmente, que é deslizada sobre a primeira, sendo imediatamente fixadas em álcool absoluto ou a seco. Com relação à técnica laboratorial, é necessário que a lâmina de vidro seja previamente identificada com o nome do paciente e local onde foi realizada a punção, na extremidade fosca da lâmina, para depois receber o material coletado. Depois que o material for coletado, ele deverá ser gotejado na lâmina, seguido da realização do esfregaço. Vale ressaltar que é necessária a fixação do material imediatamente após a coleta por imersão em álcool 95 a 99%. É muito importante que a lâmina seja acondicionada em recipientes adequados, com paredes rígidas, a fim de evitar danos. Depois, é necessário esperar que as lâminas sequem naturalmente. Elas poderão ser montadas até que o material coletado se esgote. Feito isso, as lâminas serão coradas pela técnica Papa-Nicolau ou Gienza para análise microscópica. O resultado ficará pronto dentro de 15 dias, mas esse prazo pode variar de laboratório para laboratório e dependendo de cada situação. A PAF pode ser realizada com auxílio de orientação por imagem, principalmente ultrassom, ou mão livre no caso de lesões falsamente palpáveis. Localiza-se o nódulo ou cistos pelo ultrassom e então coloca-se a agulha realizando a aspiração de células. Essas células são colocadas em uma lâmina e analisadas pelo médico patologista, com o objetivo de definir se a lesão puncionada é benigna ou maligna. De acordo com a Biblioteca Virtual de Saúde, a interpretação dos resultados segue o sistema Bethesda, no qual cada categoria corresponde a um significado, sendo categoria 1, amostra não diagnóstica, categoria 2, benigno, categoria 3, atípicas ou lesões foliculares de significado indeterminado, categoria 4, suspeito para neoplasia folicular, categoria 5, suspeito para malignidade e, por fim, categoria 6, maligno. A interpretação vista foi proposta em 2007 pelo Instituto Nacional de Câncer para laudos citopatológicos de tireoide. Dependendo do resultado observado no exame, existem diferentes condutas clínicas restritas ao âmbito da atenção primária. Quando o resultado der categoria 1, ou seja, amostra não diagnóstica, recomenda-se a repetição do exame com intervalo de 3 a 6 meses, guiado por ultrassom. Quando der categoria 2, que seria benigno, recomenda-se o acompanhamento clínico, que inclui a realização de ultrassonografia com intervalo variando de 6 a 24 meses. Caso haja aumento da lesão, maior que 50% do volume inicial, ou ainda surgir novas características que sugerem malignidade, recomenda-se a repetição da punção aspirativa por agulha fina. Quando o resultado do exame for de categoria 3, 4, 5 ou 6, recomenda-se o acompanhamento com endocrinologista em casos relacionados à tireoide ou ainda propedêuticas adicionais. A punção aspirativa por agulha fina é muito útil para distinguir lesões neoplásicas de lesões não neoplásicas, assim como diferenciar as neoplasias benignas e malignas. Além disso, a punção aspirativa por agulha fina pode ser realizada para auxiliar no diagnóstico de diversas lesões e neoplasias, tendo grande destaque para o diagnóstico de lesões cervicais, principalmente quando as características clínicas não fornecem um diagnóstico de confiança.
Estudos mostraram que a punção aspirativa por agulha fina diagnosticou corretamente cisto dermoide de assoalho de boca, sendo utilizado como diagnóstico inicial para direcionar no tratamento, além de ser considerada uma técnica que, associada a outros métodos, contribui para a elaboração do diagnóstico. Ainda pode ser útil para diagnóstico de papiloma intraductal e para planejamento adequado do carcinoma de ducto salivar, ou seja, auxilia não só no diagnóstico, como também no planejamento adequado do tratamento. Pode ser indicada também em lesões intraósseas maxilomandibulares de aspecto cístico, como cisto radicular, cisto residual, cisto dentígero, também denominado folicular, e ceratocisto odontogênico. Também pode ser utilizada em lesões em glândula parótida, auxiliando na avaliação e planejamento terapêutico adequados, diagnóstico de doenças relacionadas à tireoide e região do pescoço, assim como na região da mama. Mesmo sendo um exame simples, algumas complicações podem ocorrer, apesar de serem raras, como por exemplo são observadas hemorragias, hematomas, disseminação neoplásica e lesão do nervo facial nos casos em que a punção aspirativa por agulha fina é feita, por exemplo, em glândula parótida. O exame é realizado ambulatorialmente, ou seja, não necessita internação ou qualquer preparo prévio na maioria dos casos. O sangramento no local da biópsia da PAF é muito raro, exceto em pessoas com distúrbios hemorrágicos. Mesmo quando isso ocorre, o sangramento é quase sempre muito autolimitado. O exame é realizado por meio de uma solicitação que deve conter o nome completo do profissional solicitante, seu respectivo registro, carimbo e telefone para contato, nome completo do paciente, histórico familiar e identificação do material. Diante de tudo que foi visto, podemos concluir que a punção aspirativa por agulha fina é uma técnica de baixo custo, não invasiva, geralmente indolor, não necessitando, portanto, a aplicação de anestesia para a realização do procedimento. É uma técnica muito útil não só como exame auxiliar no diagnóstico de diversas doenças, como, por exemplo, doenças relacionadas à glândula parótida, tireoide, neoplasias mamárias, lesões intraósseas maxilomandibulares de aspecto cístico, dentre outras, como também para o planejamento terapêutico. Portanto, deve ser utilizada como ferramenta auxiliar no diagnóstico de lesões e não de forma isolada. Agora, iremos apresentar um breve vídeo de como a técnica é realizada na prática. Você já ouviu falar em punção aspirativa por agulha fina? Esse método, muitas vezes, é solicitado pelo médico quando existe um nódulo e é necessário fazer a retirada de células para ser analisado ao microscópio. No paciente, esse exame é muito simples, ele é feito ambulatorialmente, sem utilização de anestésicos e é utilizada uma agulha fina com movimentos repetitivos que vai fazer a sucção de pequenos fragmentos de células que serão analisadas. Hoje eu vou representar para vocês aqui como é feita a coleta do material em uma laranja. O nódulo que será puncionado é representado por essa laranja, que nós conseguimos palpar aqui com a mão, né? E utilizamos a agulha fina com o auxílio desse equipamento aqui, segurando bem firmemente esse nódulo. Nós vamos posicionar essa agulha e puxar o êmbolo da agulha e fazer movimentos repetitivos para que seja então retirado o material dessa lesão.
Esse material, ele é colocado sobre a lâmina. É feito o esfregaço. E esse esfregaço, ele deve ser imediatamente fixado em álcool absoluto. Essas foram as nossas referências. Esse foi o nosso trabalho, espero que tenham gostado. Muito obrigada!